reparou como dentro de uma empresa tem pessoas que têm exatamente o mesmo cargo, são aqueles pares, né? Tem o mesmo salário, tem níveis, tem níveis educacionais iguais ali, mas eles têm níveis de sucesso diferentes. Tem algumas pessoas que, além disso, estão super felizes e realizadas com o trabalho que estão fazendo, e as outras que realizam exatamente o mesmo trabalho, com o mesmo salário, tendo a mesma formação, elas simplesmente não suportam o trabalho, elas estão frustradas e não veem a hora de sair dali. E isso tem muito a mais a ver com o ser engenheiro do que com o local de trabalho, do que com o posto, do que o salário que a pessoa tem. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E se você quer ser um engenheiro independente, é fundamental que você entenda o que a gente vai falar aqui hoje para você ser bem-sucedido. Isso que a Tati começou a falar aqui é muito válido você começar a pensar, porque esse tipo de coisa acontece várias vezes em várias empresas, às vezes dentro da mesma empresa, exatamente a mesma empresa, e tem isso, pessoas que estão super bem, pessoas que estão, patinando ali e não estão satisfeitas. Enfim, se você está caindo aqui de paraquedas agora, né? Eu sou o Johnson Rigueira. Sou a Tati Ribeiro. Nós somos engenheiros e coaches e nós ajudamos engenheiros a alcançarem a sua independência na engenharia. O que quer que independência signifique para você? Financeira, geográfica, de tempo, você que define, é a sua independência. E o tema de hoje, como a Tati falou, é por que todo mundo consegue ser um engenheiro independente e eu não? Então tá aí, né? Gera, né, aquela, não sei se inveja ou dúvida, questionamento, cara, por quê? É isso aí, né? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Né? Então, o que eu tenho que fazer para eu ser essa pessoa que consegue, né? Ô, Johnny, muito obrigada. Isso é vida real, não diminui o valor do conteúdo. Exatamente, vida real. Isso aí. Seja bem-vinda, né? O cachorro já estava batendo na porta aqui. Na porta. A gente está fingindo de bobo aqui, ignorando ele. Vamos ver se ele quieto fácil, né? Então, por que existe, então, né, essa diferença entre as pessoas que estão bem em um cargo e as outras que estão ali completamente frustradas no cargo ali, né? O cargo igual, digamos assim, né? A chave está nos valores que as pessoas têm. E, claro, a gente vai contextualizar aqui um pouco para você o que são valores. Mas, antes disso, eu queria que você entendesse que esses conteúdos, tanto o de ontem, eu não sei quando é que você está assistindo essa live, né? Quem está aqui no ao vivo vai entender a de ontem, né? Que a gente falou de perfil comportamental. Mas elas estão linkadas de alguma forma, linkadas com o nível de satisfação, a forma como você se completa ou se sente completo com o trabalho que você faz, da forma que você faz, em função do retorno também que você tem disso aí. E aí, juntando com os valores, vai inclusive com o local que você trabalha. O ambiente também. O ambiente de trabalho, a empresa que você trabalha, o ambiente de trabalho, se você trabalha na sua ou se você trabalha para terceiros, né? Tudo está relacionado com isso. E o que são valores, né? São os que definem a gente, né? O que a gente tem. O valor aqui é aquilo que é importante para a gente. É aquilo que descreve a gente. São palavras, são características, são de alguma forma comportamentos que, diante de uma situação de decisão, vão governar as nossas decisões, né? No momento de decisão, vai governar ali, cara, eu atuo assim ou eu atuo de outra forma, de uma forma ou de outra forma. Então, essas palavras, a gente vai entendendo aqui ao longo da live, mas quando a gente for desenvolvendo a live, você for começando a olhar para trás, você vai falar assim, cara, é mesmo, eu tenho isso, eu sou assim. Isso, para mim, sempre foi uma questão decisiva, né? Até aqui eu vou, daqui para lá não vou, porque eu tenho esse valor. Exatamente. Isso é totalmente... Tem uma diferença aí, não é totalmente diferente, mas tem uma diferença
com relação ao perfil comportamental, por exemplo. Porque o perfil comportamental, como a gente falou, um conjunto de características determinam 4 perfis. Agora, não existe um conjunto de valores que determinam um tipo de pessoa. Não. Cada pessoa tem um determinado desses valores. É isso aí. O nosso cachorro tá aí, tá presente aqui, né? Então, a gente vai descrever um pouco o que são aí esses valores. Cara, deixa eu parar meu cachorro, senão eu não consigo, não. Desconsigo. Pois é. Então vamos falando, né? Vamos falando aqui a importância de se entender quais são os seus valores e o que isso tem a ver com a sua independência, com ser independente dentro da engenharia, né? Bom, voltei aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui em que ponto que a Tati está. Isso, estou falando qual que é a importância de entender os valores e o que isso está alinhado, né, com a independência da engenharia. E aqui a gente vai falar principalmente, né, a gente vai focar principalmente em 2 valores, que normalmente as pessoas que saem para empreender têm um valor e as pessoas que não têm isso, não pega e fala assim, não, eu topo, são as pessoas que têm um outro valor que é quase que antagônico um com o outro, não é? Tá, mas então, por que é importante, né, a gente entender quais são os nossos valores? Porque quando a gente se depara com uma situação de decisão, se a gente sabe quais são os nossos valores, a gente toma essa decisão de forma mais serena, de forma mais suave. A gente diretamente resolve, né? E a gente é transparente com a pessoa que está ali do outro lado. Então, vale a pena a gente entender isso. Quando a gente não entende, a gente fica sofrendo, literalmente. Você tem aquela angústia ali, você está tomando, de repente, uma decisão que não é a que você quer e não sabe por quê. Por que eu logo não tomo uma decisão? Não é o que eu quero. A gente acaba não sendo transparente com a gente. Então, quando você entende os seus valores, você tem essa transparência, tanto com os outros, como com você mesmo, né? E isso, claro, facilita a sua vida e evita uma série de coisas, como, por exemplo, estresse. Então, é isso aí. Então, esses 2 valores principais que a gente vai focar nessa live de hoje são os valores de desafio e o valor de segurança, né? É claro que a gente vai falar à medida que for avançando alguns outros, vai saindo aqui naturalmente, mas por que esses 2? Porque são 2 valores que, assim, são bem... Não é que são conflitivos, mas eles se confrontam de alguma forma. Ah, então tem o melhor e tem o pior? Não. Não tem o melhor. Tem o seu. Tem o seu. Não tem valor certo, não tem valor errado. Do mesmo jeito que não tem perfil comportamental bom, não tem perfil comportamental ruim. Tem o seu e tem você entender o seu, né, para poder atuar. E mais, assim como a gente falou ontem do perfil, seus valores também podem mudar ao longo do tempo e podem mudar com relação ao momento de vida que você está vivendo. A sua maturidade também pode fazer essa alteração. Eu vou dar um exemplo disso. Um exemplo de como assim, né, o valor muda. A pessoa tem aqueles valores arraigados ali da família, né? O avô passou para o pai passou para o filho, né? E que tem o valor da integridade muito forte, o valor da honestidade é muito forte, não sei o quê, os valores mudam. Não, cara, pode mudar, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um valor da individualidade. Vou dar um exemplo meu, tá? E como é que esse valor mudou e o que fez mudar. A individualidade é um valor. Ah, ele é bom ou ele é ruim? Ah, representa egoísmo. Para algumas pessoas pode entender como isso. Para outras pessoas, representa um momento de introspecção, onde ela quer ficar sozinha, quer, né, ter o momento dela. Tem outras que relacionam a individualidade com um espaço. Cara, esse espaço aqui é meu, eu não quero que invada o meu espaço, eu não me sinto cômodo com isso, então eu mantenho meio que a guarda ali. Aonde que a gente encontra muito isso? No trânsito. No trânsito a gente vê demais o valor
da individualidade das pessoas, né, cara? Não, eu tô aqui e aqui ninguém entra, aqui não vem me cortar pela direita, não, que eu não vou deixar e tal. E eu efetivamente era muito assim com o valor da individualidade, principalmente nessa situação. Talvez em casa, com a minha família, menos, mas nessa situação eu era. Até o dia em que a Tati fez um teste de gravidez e deu positivo. Acabou o meu valor da individualidade no trânsito. Mas zero, foi para zero. Depois que a Júlia nasceu, então, virou menos alguma coisa o valor da individualidade. Por quê? Porque, nesse caso, o valor da segurança veio acima. Não estou falando que em primeiro lugar, mas veio acima do valor da individualidade. Então, às vezes, esse tipo de situação acaba acontecendo. E quando a gente entende que é assim, cara, fica muito mais fácil. Né? Pô, por que eu era assim, agora eu deixei de ser? E isso vai acontecer com vários tipos de valores, em vários momentos da sua vida. Então, a gente precisa entender que os valores podem mudar, acaba com a síndrome de Gabriela, por exemplo. Ah, não, eu sempre fui... Nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Exato. Então, não, eu sempre fui do valor do desafio. Ai, desafio. Aí você vai mudando, vai passando suas condições, sua idade vai mudando sua situação. Cara, você deixa de ter o valor do desafio. Aí você entra em conflito com você mesmo. Nossa, mas eu era tão assim, agora eu não sou mais. E você sofre por isso. Então, tudo bem mudar. Entender isso dentro de um contexto, né, e trazendo agora para o nosso momento, de empresa, né, de desenvolver uma empresa na engenharia, de crescer um negócio na engenharia, ou de você buscar um posto que te desenvolva mais como engenheiro, cara, pode causar uma alteração de valores ou despertar, aflorar um valor mais que você já tem, só que ele ficava meio oculto. Por quê? Porque você nunca tinha passado por esse contexto, né? Quem monta uma empresa, quem começa um negócio na engenharia, entende, cara, o valor da individualidade, o valor do respeito quando o cliente não te paga, cara, o valor da justiça quando o cara não te paga e você tem que continuar indo tomar café com ele. Cara, quanta coisa vai acontecer que se você entende sobre valores, você vai conseguir levar muito mais leve a sua jornada na engenharia. E além disso, né, não só que você entende quais são os seus valores, mas que você entende a ordem de prioridade. Porque quando você entende a ordem de prioridade dos seus principais valores, fica mais fácil você tomar uma decisão. Porque é só você olhar para eles, quando você tiver que tomar a decisão, e falar assim, qual que está em jogo? Qual dos dois eu abro mão em detrimento do outro? Não é? Então, falando, né, o que é para mim, por exemplo, o valor do desafio? Para mim, o valor do desafio é colocar novidades, é colocar ali, olha, é um projeto novo, é uma situação nova, é mudar de local, é mudar o meio de realizar o trabalho. Isso, para mim, é um desafio. Eu tenho esse valor de desafio. Eu gosto disso, eu gosto dessa mudança. Eu não gosto daquela rotina 100%, aquela coisa que eu tenho certeza que eu hoje estou fazendo isso e amanhã eu vou fazer aquilo, isso e essa mesma coisa depois. E por outro lado, o valor da segurança, para mim, é esse que aqui, ó, você já tem a segurança, que você tem uma rotina, que você já sabe quanto você vai receber todo mês, ainda que você não esteja satisfeito com aquilo, mas você sabe que você vai se receber. Eu prefiro ter a incerteza, mas tendo as novidades, do que ter essa certeza, que a gente ainda vai falar que ela não é tão certa assim, do que ter essa certeza, mas ali na mesmice. Não é? E aí, só para contextualizar isso, né? O valor do desafio da Tati e meu. Isso que a gente está fazendo aqui agora já é uma prova do valor do desafio. Cara, a gente mudou a nossa atuação na engenharia para essa área do marketing digital totalmente. A gente continua atuando com engenharia? Claro que continua. Mas a gente está dando um passo a mais. Quando a gente saiu de uma empresa, né, das empresas que a gente trabalhava, foi montar o nosso próprio negócio. Cara, isso demanda
demanda valor de desafio. Se não tiver, dificilmente vai fazer. Quer dizer que você não tem o valor da segurança, você vai igual um louco. Não! Sem cabeça, correndo aí? Claro que não. Só que eu falei, é a ordem. O desafio vem acima. Se eu coloco os dois ali, se eu colocar no ringue ali na minha cabeça, qual que vem antes? O desafio ou a segurança? Aí eu abro a mão da segurança para poder ter o desafio. Outras pessoas não. Todas as vezes? Não necessariamente. Em determinadas situações. Né? Então, normalmente, as pessoas que têm um valor de desafio mais alto do que o valor da segurança, elas estão procurando aí por essas novidades, elas tendem a ser mais empreendedoras do que as pessoas que têm o valor de segurança mais alto. As pessoas que têm o valor de segurança mais alto, elas tendem a trabalhar dentro de outras empresas, que não a dela, mesmo que elas tenham uma função de líder, né? Mesmo que elas tenham, digamos assim, aquela mentalidade empreendedora, mas elas não querem, normalmente, os problemas do empreendedorismo, os desafios do empreendedorismo. Porque, sim, é desafiador o sair para ser autônomo, ou sair para poder montar a própria empresa. Isso é desafiador, é desafio todo dia. Como dizia a nossa, foi o quê? Foi a professora de Pilates, né? E fisioterapeuta, que ela virava e falava que as pessoas falam que trabalhando em empresa tem que matar um leão, mata um leão por dia. Assim, quando a gente tem a empresa própria, a gente tem que caçar um leão para depois matar um leão por dia. Verdade, né? Ela falava isso, né? Então essa situação tem muitos desafios, não é? Então, para você efetivamente encarar o seu valor de desafio tem que ser mais alto do que o seu valor de segurança, né? Ou então você vai ter que entender, e aí a gente vai falar mais para frente, como você dribla isso aí. Agora, a pessoa que está dentro de uma empresa, por exemplo, ela tende a ter o valor da segurança mais alto, porque ela entende, né, na cabeça dela que, cara, para mim pesa muito eu poder, no final de semana, estar tranquilo com a minha família. Sem ter que preocupar se a empresa está pagando ou não está pagando. Desde que pague o meu salário. Desde que o meu salário entre lá todo dia certinho, lá no começo do mês, está fantástico. Não tem problema, né? Essa pessoa, ela tem desafios no seu dia a dia? É claro que ela tem desafios no seu dia a dia. Quer dizer, então, que ela não arrisca? Evidentemente que ela arrisca, porque para ela galgar postos dentro de uma empresa, ela tem que arriscar. Se ela for aquela pessoa completamente segura dentro da empresa, a empresa não vai ver essa pessoa dando resultados, né? Aquele cara que vai lá, cumpre. Cara, quem cumpre, fica estático, né? Então, quem quer crescer, vai ter que desafiar, vai ter que se desafiar, vai ter que se colocar em risco em algum momento, né? Mas essas pessoas entendem que dentro de uma empresa, né, com uma logo por trás, elas se sentem seguras, principalmente onde? No seu campo pessoal. Elas entendem que elas estão, de alguma forma, protegidas. Elas fazem parte, né, de um grupo que de um organismo que está protegendo ali. Algumas pessoas se enganam mais, outras se enganam menos, que é onde a Tati ia acabar chegando, né? Porque nem sempre é essa segurança toda. Em qualquer momento, por qualquer situação, você não tem ali... Cara, hoje você tá, amanhã você pode não estar. Exato, só que muitas pessoas o que pensam, né? O que tem ali, poxa, mas eu tô aqui dentro, se eu tô dentro de uma empresa, se eu for demitido, eu tenho pelo menos um mês de aviso prévio para poder entrar, e aí depois eu ainda tenho seguro-desemprego. Então eu pego e falo assim, poxa, então eu tenho aí uns 4 meses para poder me virar e conseguir alguma coisa. E dentro de uma empresa, o cliente não pagou, o cliente não pagou. Pronto, e aí você se vira ali, você não tem, né? É como se assim, o seu cliente te demitiu, né, de uma certa forma, então você não tem essa segurança de que, daqui um mês só que vai acontecer essa demissão efetivamente, então eu tenho um tempo para poder me preparar, né? Então, por isso que
extremamente importante, né, você entender, extremamente importante ter o alinhamento dos seus valores com o trabalho que você faz. Porque é isso. Por outro lado, se você tem um valor de desafio ali no topo, super alto, você está dentro de uma empresa que está ali, com aquele roteirinho ali para você todo dia, você não se sente desafiado ali dentro, você vai ficar frustrado. E muitas pessoas não vão entender a sua frustração, sendo que você tem um cargo alto, um salário bom, um trabalho tranquilo, mas é exatamente porque para você, se seu valor de desafio é tão grande, o trabalho tranquilo é aí que acabou com você, né? Quando quem tem um valor de desafio muito alto, o trabalho tranquilo quer deixar frustrado? Trabalho tranquilo. Pois é. Então, as pessoas buscando essa informação vão começar a entender o que elas têm que fazer. Porque se, por um lado, a pessoa que está dentro de uma... gente, está faltando a palavra, caramba, não é empreendimento, é empresa, corporação. É de uma corporação. Ela tem a sensação de segurança, né? Mas é o que a Tati falou, poxa, pode ser demitido em qualquer momento, pode, mas ela tem um seguro-desemprego, ela tem um aviso prévio, e isso, para ela, essa relação de tempo para que ela possa tomar outras ações, buscar um outro emprego, fazer o que ela precisar fazer para se recolocar, é o que gera para ela essa segurança. Então, não é que ela, nem é que ela tem segurança total, mas ela tem as condições que, para ela, na cabeça dela, geram esse conforto. É claro, cara, passou esse aviso prévio, passou esse seguro-desemprego, não conseguiu nada? Não conseguiu nada, tá no risco, né? Do mesmo jeito que talvez um empresário, né? Aí isso quer dizer, então, pelo outro lado, que o empresário não tem nenhum valor de segurança, ou que quem tem um valor de segurança muito alto não pode empreender? É claro que não. Coloca no papel. A hora que você pega e coloca no papel, cara, quero empreender. De que eu preciso? Quais são os meus critérios, entre aspas, de segurança para que eu possa empreender? Eu preciso ter... X salários guardados. Por exemplo. Reservados ali. Por exemplo. Pronto. Você atingiu X salários reservados, que fala assim, ó, beleza, então eu tenho aqui X salários reservados que dá para poder pagar todos os meus custos ao longo de X meses, 6 meses, 1 ano, o que seja. O tempo correspondente, por exemplo, ao que seria o aviso prévio e mais o seguro-desemprego. Por exemplo, para algumas pessoas vai ser mais, para algumas pessoas vai ser menos. Ela vai se sentir mais segura ou menos segura. Não é? Então, é criar essas ferramentas, né? Criar esses recursos, na verdade, para que você consiga fazer isso, né? Só abrir um pouquinho aqui, né? Porque a gente está com um comentário aqui. O Matheus falando, né? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você quando você tem a empresa. Exatamente. Então, né? Tem a questão do caçar o leão para poder matar ele, né? E o Johnny está perguntando até que ponto vocês avaliam que a segurança está ligada com a crença de escassez e necessidade de aprovação. Caramba, que boa pergunta, Johnny. Boa pergunta. Muito boa. Eu acho que isso aí é pessoal, tá? Não é uma global aqui, não. Eu acho que a crença de escassez, né? A escassez não tem a ver com a segurança em si, não. Tá? Uma pessoa pode ter o valor de segurança alto, sim, mas não acreditar que... Não ter esse negócio que o dinheiro é escasso e por isso eu tenho que ter o dinheiro guardado e essa coisa não. Meu pessoal, tá? Eu acredito isso. Mas eu acho que eu entendi o que o João tá comentando, porque a gente vem numa sociedade, principalmente de 2 gerações anteriores à minha, né? Eu estou com 47, tá? Não sei, João, qual que é a sua idade, mas que a gente vem de uma época que era assim, estuda e consiga um bom trabalho. Filho, estuda e consiga um bom trabalho. A gente é doutrinado, né, para buscar um trabalho, porque um trabalho é o que dá segurança.
Se a gente não tem um trabalho, a gente tem o quê? Escassez. Não é assim, abundância e escassez. Ou você tem trabalho para ter o mínimo, ou você tem escassez. E, às vezes, muito na nossa sociedade, tem aquela crença que a abundância é só para os outros, né? Para mim, para nós, não, aqui é só pagar as contas e tal. Então, eu entendi, João, eu entendo o que você quer dizer, só não sei te responder precisamente essa relação, né? Mas eu acredito que ela possa... ponto de vista, né? O meu ponto de vista é esse, sim, tá? Aí, ó, sou só 21 anos mais velho que o João. E ele tá falando minha necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação, para mim, é um outro valor. É um outro valor diferente. Ele não tá... A pessoa pode ter as duas coisas, o valor de segurança e ter ali essa necessidade de aprovação, que para algumas pessoas, por exemplo, pode estar relacionado com o valor de reconhecimento, né? Porque é uma coisa que também tem que ficar clara, né? Não existe um conceito definido para cada um dos valores. Existe o que aquele valor significa para a pessoa. Então, por exemplo, o Johnson falou do valor de individualidade dele e ele deu o exemplo ali do trânsito. Para mim, o valor de individualidade não tem a ver com isso. Para mim, o valor de individualidade tem outra conotação. Para mim, o valor de individualidade é eu manter as minhas... eu comigo mesma, eu manter as minhas características, eu ter a minha forma, sabe? Que as outras pessoas não interfiram nela, né? Eu ter o meu momento sem outras pessoas. Então, para cada um tem uma identificação. Então, o valor é o da pessoa, tá? E a forma como ela enxerga aquele valor. Que, por exemplo, igual eu falei aí do reconhecimento. Para mim, por exemplo, eu tenho um valor de reconhecimento alto. Mas o meu valor de reconhecimento, e ele é, inclusive, atrelado ao valor de contribuição. Para mim, não existe um valor de reconhecimento pleno, bem preenchido, se ele não for através de contribuição. No seguinte sentido, a pessoa pode, por exemplo, me pagar alguma coisa. Se ela não estiver me pagando de uma forma assim, poxa, obrigado, você me ajudou, para mim é um reconhecimento vazio. Eu sinto como um reconhecimento vazio. O financeiro não é o reconhecimento. Não é o reconhecimento em si. Agora, um que vem, poxa, você me ajudou, né? E aí, com isso, tem o reconhecimento financeiro junto, é fantástico, aí ele está totalmente preenchido. E, para mim, os reconhecimentos, eles estão desatrelados. Eu posso ter um reconhecimento pessoal, né, assim, que veio da contribuição, pô, você me ajudou, isso aí que você falou, contribuiu para mim, e eu não recebi nada. Ele já está preenchido, entende? Então, tem toda essa conotação. E tem pessoas que o reconhecimento é simplesmente um tanto de pessoa falando, não, fulano é demais e tal. Então, assim, cada um é de uma forma. Ou, para outros, é simplesmente o financeiro. Não, eu estou sendo reconhecido quando eu estou sendo bem pago. Acabou. Né? E qual que está certo? O da pessoa. É o que ela enxerga para ela. Esse é que é o certo. Então, para mim, o reconhecimento certo é o meu. Para você, seu valor de reconhecimento é o que foi importante para você. É o que você entende dele. E qual que é a grande sacada, né, da gente conversar sobre isso aqui hoje? É que você entendeu os seus... Nossa! Hoje está difícil. Está desafiador. Desafiador. Mas... O Felipe tá ali, o Felipe sabe que a gente não fala difícil. Fala, Felipe! Beleza, faixa preta. Então, voltando aqui, qual que é a grande sacada? Cara, a grande sacada é que você tem seus valores, você já começou a entender isso aí, beleza. Ontem a gente falou sobre montar a equipe perfeita. O que vai te dar um plus quando você montar essa equipe perfeita que a gente falou na live de ontem? Cara, buscar entender quais são os valores da pessoa que está na sua equipe. Para quê? Para fazer o reconhecimento conforme o valor dela, conforme ela entende que é reconhecimento para ela. Né? Você estimular ou apoiar
a pessoa que está na sua equipe conforme o valor do desafio ou da segurança que ela tem. Ah, Johnson, mas como é que eu faço para adivinhar isso? Você não tem que adivinhar. Conversa com ela. Conversa com ela, esclarece, entenda, se aproxime, né? Na engenharia a gente tem muito disso de contratei uma pessoa, né? Um colaborador, é uma peça. Muita gente enxerga isso, né? É uma peça, não deu certo, troca, não deu certo, troca. Beleza, cara, você está com uma empresa grande, você tem um RH que pode se preocupar por isso para você, ótimo. E ainda assim está perdendo dinheiro. Ainda assim está perdendo. Quem contrata, demite, o tempo que ficou ali, 1 mês, 2 meses, não foi efetivo, porque não deu para produzir nada, vai colocar outra pessoa e o ano passa, né? A gente não tem tanta oportunidade de fazer isso quando a gente está começando, quando a gente está no individual, né? Quando a gente está pequeno. Então, a gente tem que ser muito mais assertivo, preocupar muito mais com esses detalhes. E esse conhecimento, essa informação, está ao alcance de todo mundo, né? Ontem eu reconheci você que está aqui, né? Por isso, você está em outro nível já. Quando você for atuar aí, de hoje para amanhã, já abriu a mente, né? Então, essa que é a sacada. E é isso, né? Junto com o conhecimento do perfil, é extremamente importante você conhecer os seus valores para que o trabalho que você faz, né? Tanto o trabalho, como a forma, como o local que você faz, esteja totalmente alinhado com você. Para que você não seja uma pessoa frustrada trabalhando num lugar que você não quer, né? Num lugar que não preenche você. E aí eu dou um exemplo, né? Ontem a gente falou em live aí no domingo, né? Eu fui pesquisadora, fui pesquisadora em 2 lugares diferentes, trabalhei em empresa, em faculdade particular, faculdade particular mais de uma, faculdade pública, trabalhei em escritório pequeno, trabalhei no nosso escritório, né, na parte de projeto. E eu dou um exemplo. No momento em que eu fui professora, tá? Era professora de graduação. Beleza. Meu perfil tá alinhado com o trabalho? Tá alinhado com o trabalho. Então, perfeito. Seria igual em todos os locais que eu trabalhei? Não. Em alguns locais que eu trabalhei, estava alinhado com os meus valores. Outros não. É exatamente o mesmo tipo de trabalho, alinhado com o perfil, mas não é exatamente o mesmo local. Se não é exatamente o mesmo local, tem outras condicionantes que faziam com que ali, então, não estivesse alinhado com os meus valores. E eu, por exemplo, né, comentei há um tempo atrás também, na live de domingo, que cheguei a ter um burnout. Por que eu tive esse burnout? Por questão de valores, conflito de valores entre os meus valores pessoais e os valores principais das pessoas que geriam a empresa onde eu trabalhava naquele momento. Tinha um conflito que feria muito o meu valor da integridade. Ah, quer dizer que a empresa é desonesta? Não, não estou falando isso. Eu quero dizer que a minha integridade... O que significa, né? Significa o valor de integridade para você, né? Estava ferido, não estava preenchido quando eu estava trabalhando naquela empresa. Porque a flexibilização para eles de integridade era muito mais relativa que para mim, né? E como quem dava a cara era eu, então, cara, como eu entendia disso, né? Aí eu fui saturando até o momento que não dava mais. E isso vai acontecer sempre que você não saiba quais são os seus valores principais e esteja em uma situação conflitante, né? E sinta, por aquele outro lado, né, que o Johnny comentou aí, que, cara, mas meio que se eu perder o emprego, né, escassez, aqui eu tenho segurança, pelo menos. Pô, aqui eu tenho segurança, mas aqui entre aspas. A que custo? E outra coisa, eu tenho segurança, mas segurança é um valor muito importante para mim? Qual que é o valor mais importante para mim? A integridade, para mim, a minha integridade é um valor maior do que a minha segurança, para mim, né? Então, quer dizer que, de vez em quando, você pode se colocar em risco
em risco de perder o emprego por causa da sua integridade? Sim, que foi o que aconteceu, né? Deixei o emprego por causa disso. Se o meu valor da segurança fosse muito maior que o meu da integridade, cara, teria fechado os olhos e ficaria. Talvez eu estivesse lá até hoje, não estaria falando com você aqui agora. E além disso, né? Beleza, então tá bom. Então já entendi que eu tenho valor de desafio alto e tal. E para eu poder pegar e ali preencher os meus valores, eu vou empreender. Fantástico. Aí lembra que é o seguinte, quando você começar a ter clientes, os seus valores podem conflitar com alguns clientes e com outros não. Nós também já passamos por isso, desenvolvendo trabalho na nossa própria empresa, né? Então, os nossos valores dentro da nossa própria empresa, em princípio, estavam todos preenchidos, certo? Só que aí tem a interação com determinados clientes. Com determinados clientes, os valores continuavam sendo preenchidos, estava tudo lindo, maravilhoso. Os melhores trabalhos, os mais contentes, que a gente saía para comemorar depois, na hora que terminava, fazendo, né, jantar com a turma e tal, beleza. Por outro lado, outros clientes que não preenchiam esses valores, e aí era aquele trabalho suado, ali de, assim, eu quero entregar logo, terminar logo para poder ver livre disso, porque eu estou sofrendo, né? Só que, claro, lá atrás, a gente não entendia de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, assim, se a gente soubesse disso lá atrás, de repente a gente tinha conseguido enxergar algumas coisas na primeira conversa com o potencial cliente, para saber se a gente ia encarar ou não. Para você selecionar o cliente. Ah, não, mas eu quero todo mundo, eu quero qualquer um. Eu não tenho que me dar bem com o cliente. Vai pesar, uma hora vai pesar. E às vezes a energia que você vai gastar com o cliente, que seus valores não batem com os dele, né? E da pessoa, maior, não é da empresa, tá? Porque a empresa é uma coisa, a empresa tem lá aqueles slogans normalmente, né? Assim, ó, nossa missão, nossos valores, não é? Então, normalmente tem isso, mas não é o da empresa. Lembra que empresa é uma marca, né? A gente trata com pessoas, são pessoas. Aí até o Felipe está colocando ali, ó, a depender da situação, você pode até não ficar bem visto. Né? Exatamente. E, por outro lado, né, se você declinasse o relacionamento com esse cliente, você ia ter muito mais energia para quê? Para captar outro que está mais alinhado com você, né? E que o trabalho ia ser muito mais leve e ele, de repente, falou assim, poxa, ficou tão alinhado que a gente fica assim, nossa, mas eu vou declinar um cliente e aí, então, não entra o dinheiro que eu estou precisando que entre, né? Assim, pô, se trabalha com tudo alinhado, né? O cliente fantástico, o trabalho fantástico, o cliente vai ficar tão satisfeito que existe uma grande chance de ele te recomendar para outros, na hora que alguém perguntar, na hora de chegar aí no networking, na hora de fazer um networking, que perguntarem para ele, assim, pô, tem um pessoal ali, um sujeito que me atendeu fantástico, né? Tudo ali, tudo alinhado, trabalho fluía, e é isso também, né? A gente também, acabei de lembrar como são pessoas, né? A gente também já fez trabalho para mesma empresa, exatamente a mesma empresa, o chefe lá, o diretor era o mesmo. Mudou a equipe, uma equipe, trabalho fantástico, mudou a equipe, trabalho horrível. Não foi. E do lado de cá, eram as mesmas pessoas que estavam envolvidas. E do lado de lá, digamos que a diretoria continuava sendo a mesma. Mas as pessoas envolvidas no processo eram diferentes. E, com certeza, com perfis diferentes, com valores diferentes. E aí, por um lado, era lindo, por outro lado, conflitava. Né? O Felipe está comentando aí, né? Você sai da empresa, mas o cliente para sempre. Exatamente. Se está alinhado, é exatamente isso que acontece. Porque a sua relação é com a pessoa que tem aqueles valores que estão de acordo com os seus. Está completando ali, se desgastar com ele, correndo o risco de perder a confiança e credibilidade do mesmo, defendendo valores que nem você concorda. Aí não vai ser legal. Eu não sei exatamente quais são os números, tá? Mas eu lembro muito disso, né? Que um cliente insatisfeito vai falar para muitas mais pessoas que ele é insatisfeito com o seu trabalho, com o seu serviço, com o seu produto,
do que um cliente satisfeito. O satisfeito, ele não sai normalmente divulgando, ele indica, mas ele não sai divulgando. Agora, o insatisfeito, ele sai divulgando. E aí, qual que é o problema disso? Às vezes o cara está insatisfeito com você, não é pelo seu trabalho, pelo seu serviço, mas é porque, cara, não bateu e não funcionou. Outro dia eu vi um negócio que achei interessante, cara. Uma reclamação. Eu acho que isso aí rodou na internet. Nem sei se é verdade ou não, mas faz sentido, pelo menos comentar. Num reclame, alguma reclamação, tá, de internet sobre um caldo de cana. Aí a reclamação é assim, muito doce. Aí o cara da empresa, né, o dono da empresa, mas meu amigo, caldo de cana. Caldo de cana é açúcar. Como é que vai ser menos doce? Né? Que história é essa? Tem que saber o que você está tomando. Então, assim, reclamar, às vezes vai ter gente para reclamar. Né? Então, se você pode eliminar esse tipo de cliente, que você já vê que o cara vai reclamar de qualquer jeito, você vai entregar o mesmo serviço para ele que você entregaria para um outro, que achou fantástico e ele vai reclamar. Então, cara, exclua esse da sua carteira, deixa para a concorrência, não tem problema. E às vezes com a concorrência vai se dar bem, porque Exato. vai alinhar. E é isso, né? As pessoas, o problema que eles reclamam normalmente não é pelo trabalho técnico. O desenvolvimento do trabalho técnico é fantástico, mas é a relação pessoal, só que a gente normalmente não enxerga isso. O engenheiro é muito focado ali na parte técnica normalmente, então não costuma não enxergar a parte humana. A gente já teve cliente que veio procurar a gente, não porque estava insatisfeito com o outro fornecedor dele na parte técnica. Ele não estava satisfeito porque o outro não atendia todos os telefonemas que ele dava. Então, era com a parte, né, comportamental. Esse, depois de um tempo, a gente entregou o trabalho, mas aí não batia com os meus valores. Eu enxerguei ali que não dava para poder trabalhar, e quando teve uma outra oportunidade, eu agradeci, declinei. Por quê? Porque eu já estava começando a entrar nesse entendimento. O que vale? O que pesa mais? Como que eu consigo equilibrar, né? O fazer o trabalho para ter ali o retorno financeiro que eu preciso, mas também que eu faça esse trabalho de forma sustentável, né? O que é melhor? Eu receber X reais ou X mil reais daquele trabalho, mas em compensação ir me consumindo internamente, porque eu não estou bem com aquele cliente, ou eu declinar aqueles X mil reais, mas estar bem e ter, então, energia para poder buscar um outro tipo de trabalho. A gente tem que voltar essa nossa visão muito mais para que, beleza, a engenharia, nós trabalhamos com muita coisa técnica, mas a engenharia, independente da área dela, ela é feita por humanos e para humanos. As engenharias, o engenhar, vem para poder criar soluções para as pessoas. Não é? Agora, olha só, né, o segredo para dar errado, né? Você já não está conseguindo alinhar bem a conversa com a pessoa. E ainda, né, por questões de escassez aí, talvez como o Johnny comentou, ou por medo de perder um cliente, você ainda faz num preço, né? Você ainda disputa no preço. Então, você está sendo mal remunerado e os valores ainda não batem. Cara, a chance de dar errado é muito grande. Tem comentários aqui no Facebook também, ó, dando bom dia pra gente, que tá do outro lado. Mas de onde será que estão? Fala pra gente de onde que você está falando. Que eu falo assim, even I don't understand your language, but still I'm giving you a respect and good morning to both of you. Thank you very much. Olha, que legal. Essa é a grande sacada da internet, né? Conseguir alcançar tanta gente assim. Conseguir alcançar lá do outro lado. E olha só que legal, né? Que ela tá falando que não entende o nosso idioma, mas mesmo assim tá, cara, é a comunicação, né? É o estilo da comunicação. Que legal, obrigado por isso. Valeu mesmo. Não é? Então, é claro, né? Entender, né? Voltando aqui, entendendo que esses nossos valores, eles podem ir mudando ao longo da vida, né? E aquilo que a gente falou, se eu tenho um valor de desafio alto, então eu não consigo trabalhar dentro de uma empresa,
né? Não, você consegue sim. Desde que você tenha clareza e o alinhamento para você ajustar, então, quais são os seus objetivos, traçar suas metas para você alcançar aquilo ali. E, por outro lado, se você, eu tenho valor de segurança, eu não vou conseguir montar a minha empresa, né, ser independente, não, é possível você ter esse valor de segurança preenchido mesmo empreendendo. Você vai criar uma estratégia, por exemplo, para ter mais garantia, por exemplo, do seu salário, você vai fazer esse planejamento, né? Então, você já vai olhar com antecedência em que momento que você tem que buscar o próximo cliente, se você já vai olhar que você precisa de uma pessoa para poder captar cliente enquanto está desenvolvendo o projeto, ou é você que vai captar e você vai precisar de uma outra pessoa para poder desenvolver. Então, é só você ir criando esses recursos, né, com clareza do que você quer e que tudo esteja alinhado. Quanto mais alinhamento você tiver entre o seu objetivo, o seu perfil, os seus valores, o trabalho que você está executando, maiores as chances de sucesso. Porque quando você tem tudo isso alinhado, você normalmente tem paixão na hora que você está trabalhando. E aí, mesmo que o dia seja desafiador, mesmo que a gente tenha... Como a gente está aqui hoje, né? Como a gente está hoje, uma filhinha com febre, o cachorro enlouquecido com fêmea no cio, eu que estava vindo de 2 horas de uma devolutiva de perfil. E eu que consegui fazer um bolo de cenoura no meio disso tudo, diga-se de passagem. A gente chega aqui, né, e a gente consegue, a gente tem certeza, né, eu pelo menos tenho certeza, que nós já fizemos lives com mais energia, com mais atenção. Mas eu também posso te falar que eu saio dessa live agora com mais energia do que eu entrei. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo um trabalho que está alinhado com os meus 5 principais valores, com certeza, tá? E ele está alinhado com o meu perfil, eu tenho clareza dos meus objetivos. E tudo isso, né, faz com que, então, eu consiga dizer que eu saio agora melhor do que eu entrei pelo que eu estou fazendo. Então, quanto mais alinhamento a gente tem, mais fácil é a gente conseguir desenvolver o que a gente está desenvolvendo. Aquela coisa que parece difícil para a maioria, a gente acha fácil, porque acaba virando natural. Na hora que fala que, você tem que entrar tá na hora de entrar numa live, você entra numa live, tá tudo bem. Tem hoje vai ter que trabalhar no domingo. Você trabalha no domingo e tá tudo bem, não é? Opa, bolo de cenoura, que eu mais gosto. Manda para Recife. Eu mando a foto aí, Felipe. Eu mando a foto, cara, para você. Então é isso aí. Muito obrigada. Vou dar um oi aqui, que a Dayana entrou, depois a gente não falou oi para ela. Ela está aqui todo dia com a gente. A Milena, né? Que Milena marcou esses dias aí que ela tinha perdido, ela não tinha conseguido assistir às lives, que a Milena está sempre aí com a gente também. Muito obrigada por terem vindo aqui. A gente falou do Matheus, que está aí também, né? A gente conversou com ele há vários dias, o Johnny, que está vindo aqui vários dias também, né? E algumas pessoas passaram por aqui, desculpa se eu não falei o nome. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. É isso que a gente tem que propagar. Gratidão. Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.